Olá pessoal, muito boa noite a todos. São agora 22h33. Estou aguardando aqui o professor Cláudio para a live. Né? A live estava programada para iniciar às 22h15, mas aí o professor teve alguns pequenos imprevistos e nós estamos aqui aguardando, né, para que ele possa chegar aqui na nossa live. Então, enquanto ele não chega, eu vou adiantando aqui algumas coisas para vocês, tá? Em relação ao tema que a gente vai falar. Aqui é a nossa live. Tenho certeza que vai ser um papo bem bacana, né? Essa ideia que a gente vai trocar aqui hoje. E tenho certeza que vai servir muito para tuas futuras experiências aí, tá? Obrigado pela presença. Então, deixa eu fixar aqui o tema dessa live. Deixa eu digitar aqui. Não seja mais um. Seja diferente. Deixa eu só fixar aqui. Então, o tema dessa live, Carolina Correia, seja bem-vinda. Minha colega aí da graduação, Aldenício, meu querido primo, lá do Rio Grande do Norte, muito boa noite, seja bem-vindo também. Então eu estou dando início aqui, né, a esse primeiro momento, enquanto eu estou aguardando o professor Cláudio para a gente poder, de fato, dar o pontapé inicial aqui no conteúdo. Então, adiantando para vocês que o tema aí, como eu fixei, não seja mais um, seja diferente. É uma abordagem que tem um lado um pouco técnico, um lado também um pouco teórico, mas a gente quer focar aqui hoje de fato no lado humano, tá? Em relação ao atendimento, ao trabalho. Deixa eu ver aqui que o professor Cláudio já está. Pronto, vamos ver. Iniciou. Isso, Wellington, Claudião Gigantão. É isso mesmo, cara. É o próprio. Olha ele aí. Alô, Alô, professor, muito boa noite, meu querido. Tudo boa certo? noite. Tudo jóia? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Tranquilo? Vá se organizando por aí, vá se ajeitando aí na cadeira. Sei que você estava trabalhando até agora, exatamente. Se o senhor quiser um minutinho aí para tomar uma água, fazer alguma coisa, fica à vontade. Simbora, tô pronto. Beleza. Então, como eu estava falando aqui para o pessoal, e eu já fixei aqui, né, o tema da nossa live, que é não seja mais um, seja diferente. Tem uma abordagem um pouco do lado técnico, do lado teórico, né, da questão tanto do atendimento, de prescrição também, mas como eu estava falando, a gente quer abordar de fato a ideia do lado humano da coisa, né? Do lado. Opa! Peraí, que virou. Aí, voltou. Abordar essa questão do lado humano da educação física, né? Da atuação da educação física em relação ao que a gente vê muito hoje nas academias e nos locais, né? Que a gente vê os atendimentos em relação a treino, a exercício. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui hoje está muito relacionada com o contato direto, né, com as pessoas. Então, é uma abordagem que eu acho que é muito válida. E aí, professor, eu vou deixar o senhor se apresentar e fazer as suas considerações iniciais. Bem, boa noite, né? Desculpem, eu tava numas bancas de TCC lá na faculdade. E aí faltou luz, não sei se acaba acontecendo na casa de vocês, de ter faltado luz também, mas aconteceu com o professor e aconteceu com um aluno que estava apresentando TCC. Mas bem, estamos aqui, houve um pequeno atraso. Eu sou Perfeito. Cláudio Castro, sou formado em Educação Física em 1991, ou seja, estou completando 30 anos de formado. E naquela época ainda não existia conselho, então a gente tinha essa permissão de trabalhar sem ser formado.
E eu comecei a trabalhar então, vai fazer, deixa eu ver aqui agora, 34 anos que eu dou aula. É bastante tempo. Comecei com 17 anos, a dar aula nas escolas de basquete. E eu tive o que antes eu achava que era azar, mas eu tive a sorte de rodar em várias áreas da educação física. Então, trabalhei com natação, trabalhei com basquete, trabalhei com avaliação física, trabalhei com academia, trabalhei com hidroginástica, trabalhei com ginástica laboral, trabalhei com ginástica localizada, fui coordenador de avaliação física, fui coordenador de academia. Hoje eu estou coordenador de curso, dou aula em graduação, nem sei mais o que eu fiz na vida. Foi muita coisa, até fabricando, até flanelinha já fui. Mas isso me deu como eu vou dizer assim, abrir um leque de opções e de possibilidades de entender, de lidar com as pessoas, lidar com o público. E aí, em termos de academia, por exemplo, que a maioria das pessoas da educação física hoje correm para a academia, Isso. eu aprendi a ver a academia como um todo. E eu aprendi a entender cada setor. E hoje eu tenho uma teoria, quer dizer, não é minha teoria, apenas adaptei para a academia, que a pessoa mais importante da academia e a menos valorizada se chama recepcionista. A Concordo recepcionista plenamente. a recepcionista é aquela pessoa, vou dizer a recepcionista, que a maioria são mulheres, só conheci um recepcionista homem até hoje. Então vamos falar assim, os recepcionistas, né? Sim, sim. Os recepcionistas, eles sabem quem vem em qual horário, quem paga em dia, quem paga em cheque, quem paga em cartão, quem paga atrasado, que professor chega cedo, que professor sai cedo, sai na hora, se a academia está bem, está mal. É a pessoa, é o coração da empresa. E o principal Exatamente. é o recepcionista que, com um sorriso largo, cativa e cultiva os Verdade. clientes. Que é uma coisa que, infelizmente, aí tem muito a ver com a nossa live, que, infelizmente, muitos profissionais, nossos colegas deveriam ter e não têm. Infelizmente, não é só na nossa profissão, são em várias profissões. Então as pessoas pensam, eu tenho uma graduação, eu tenho uma especialização, eu sou o cara. Então as pessoas que têm que se curvar para mim. E uma coisa que eu sempre falo, eu vou começar hoje a live falando de uma frase que eu sempre falo nos finais das minhas palestras, dos meus cursos, que não adianta a gente ter um conhecimento técnico, pode ser o conhecimento técnico top das galáxias, mas se a gente não souber cativar as pessoas, não temos nada. E eu já vi Exatamente. isso pela minha experiência de vida, muitas pessoas com a limitação técnica, limitação intelectual, mas com a empatia, com simpatia, conquistar muito mais alunos do que as pessoas que são extremamente técnicas. Exatamente. E esse É sim. justamente esse o ponto. Uhum. Então, assim, antigamente eu achava que era uma falha de ter passado por tantas situações dentro da educação física, mas hoje em dia eu digo que bom que aconteceu isso, porque eu tenho essa visão ampla. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade ou que eu tenho todo o conhecimento do mundo em relação ao trato mano a mano com as pessoas, mas aprendi muito com essas cacetadas que eu levei da vida. E agradeço muito pelas cacetadas. Bacana, professor. Então, é isso, é o ponto-chave da nossa troca de ideias hoje. Então, a gente está, digamos que, entre aspas, um pouco até meio que fadigado de algumas atuações, vamos colocar assim. A gente tem, no dia a dia, o senhor tem várias formas de trabalhar, né? E você sabe muito bem que uma das coisas mais importantes é o lado humano da coisa, como o senhor bem colocou agora, deu exemplo. Então, se a gente não souber, não tiver algumas poucas ferramentas, que na maioria das vezes são ferramentas simples que a gente pode utilizar para poder lidar com esse público, para a gente poder manusear, digamos assim, esse contato, né, com as pessoas, a gente fica para trás.
né? E uma das coisas que a gente vai falar também um pouco é muito isso, tipo, o profissional enxerga a pessoa lá, enxerga o aluno como um cifrão, como uma simples cédula. Ele esquece que existe todo um contexto da história do indivíduo por trás daquilo. E que isso precisa ser colocado, e, né, que isso precisa ser discutido, que isso precisa ser mostrado, até por uma forma de um trabalho a longo prazo mesmo. Porque se você só foca, enxerga a pessoa como uma cifra, como uma célula, dificilmente essa pessoa vai se manter trabalhando com você. Porque você Uhum. esquece todo o outro lado, né? Todo o outro contexto de cada ser humano e foca só na questão do dinheiro, do valor e do preço, na verdade, né? Que aquela pessoa vai te dar no final do mês ou a cada aula, enfim. Então, é muito esse ponto que a gente quer tocar hoje. Você me Então, deixa eu dar fez. aqui Ah, rapidamente boa noite a todos que estão chegando aqui. Se você boa acha que noite. esse tema é interessante, manda aí um aviãozinho para a galera para a gente poder trocar essa ideia. Já mandei meus aviões aqui também. Valeu. Você me fez lembrar agora de uma academia que eu trabalhei. Deixa eu ajustar aqui. Uma academia que eu trabalhei, eu era só avaliador físico nessa academia. E o dono, ele queria academia cheia. Então ele botava essas promoções de Groupon, peixe urbano, que acho que nem existe mais hoje em dia, que você pagava pela metade do preço e um pacote de 6 meses. E para ele não interessava se os alunos de hoje são os mesmos de 6 meses atrás e se eram os mesmos de um ano atrás. Ele Pois queria é. 1.000 alunos matriculados, ele queria o dinheiro. E uma coisa que infelizmente as pessoas não descobriram ainda é que o que realmente segura o cliente, vamos colocar assim, não é o seu conhecimento técnico, é o seu serviço. Ué, não é a mesma coisa não? Não. Não. E Pois é. principalmente as pessoas falam, o personal trainer é uma profissão em extinção. Por que uma profissão em extinção? Porque hoje em dia tem aplicativo de celular que você diz lá os seus dados e ele já prescreve os seus treinos. Então, Pois muito é. em breve, personal trainer será uma profissão em extinção. Eu até pensei, eu até concordei com isso há um tempo atrás, mas eu comecei a observar outras coisas e durante esse período que nós estamos passando agora, nesse 1 ano e meio que estamos meio que enclausurados, as Uhum. pessoas precisam do contato humano. E Muito. aí, na época que eu estava na FG, dando aula, teve um aluno que chegou para mim, não, professor, porque tem uma senhora lá que está fazendo treino comigo na academia que eu estou estagiando, e ela às vezes chega lá tão angustiada que quer só conversar. O que é que eu faço? O que é que eu faço para convencer ela a fazer o treino? Qual a idade dela? Aí ele disse 75 anos, alguma coisa assim, não tenho certeza. Aí ela faz isso sempre? Não, uma vez ou outra, uma vez no mês ela chega lá e quer conversar. E ela quer falar sobre o quê? Ela quer falar dos problemas com os filhos, com os netos. Aí eu converso com ela. Naquele dia ela não quer treinar. Não, mas e o resultado que ela tem? Sim, mas veja, naquele dia, naquele momento ela quer conversar. Ela precisa muito mais de um ouvido do que de um Exatamente. treinador. E isso é um diferencial. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, que nem sempre são Verdade. resultados. Eu tive uma aluna de personal, hoje eu posso dizer que ela é minha amiga, que ela estava passando um processo muito difícil, doloroso na vida dela. E um dia ela chegou, começou a conversar e chorou. E aí ela estava deitada para fazer um exercício, eu passei a alisar a cabeça dela, aqui, né? E ela desabafando, chorando, não sei o quê. Pronto. Desabafou, chorou, fez um treino péssimo, mas no final daquele dia ela mandou uma mensagem para mim: hoje foi o melhor treino da minha vida, muito obrigado por tudo. Olha só. Pois é. Muito isso, professor. Muito isso, muito isso. O lado humano, como você bem enfatizou, né? Temos que ver o lado Exatamente. humano das pessoas, tem que ver o lado humano dos colegas.
também. E é justamente isso que a gente quer abordar hoje. Deixa eu já pegar o gancho aqui nesse exemplo que o senhor deu. Tem acho que 2 semanas aproximadamente que aconteceu exatamente isso comigo. Olha só, era uma aula numa sexta-feira às 17 horas. E aí, nesse horário é um pouco corrido para mim, porque eu saio de uma academia para outra e assim, o intervalo é de 5, 10 minutos, eu tenho que chegar lá para poder entregar a minha aula. Então, quando eu cheguei lá, a aluna já estava esperando, e aí eu sentei, né? Ela estava sentada, eu sentei do lado dela e disse, pô, desculpa, eu literalmente precisei correr, né? Cheguei até um pouco ofegante lá, eu sentei lá, e aí, né, agradeci porque ela estava aguardando para iniciar a aula e também pedi desculpas, né, por ter me atrasado um pouco. E eu sentei do lado dela e a gente começou a conversar, assim, em questão de 2, 3 minutos, só para, tipo, dar aquele cheguei e aí a gente ir para o processo do treinamento. Professor, 55 minutos de aula só conversando. Você acredita? Ela falou, Luiz, eu não quero treinar, eu não estou a fim de treinar, eu estou cansada. Hoje é sexta-feira, eu me estressei no trabalho, tipo, eu não quero treinar. Do jeito que eu estava sentado ao lado dela, eu só puxei mais um colchonete para apoiar assim ao lado e pronto. Foi a aula daquele dia. Então, foi uma aula só conversando. E aí eu me prontifiquei para ela, para repor essa aula, né? Porque, assim, de fato, a gente precisa ter um cronograma, ter um planejamento mensal que a gente faz para poder entregar a aula. E aí eu falei, não, eu me proponho tranquilamente para a gente repor essa aula outro dia. Eu disse, cara, não precisa. A minha aula foi isso aqui. Foi a minha conversa com você, foi a minha troca de ideias. Então, eu vou para casa tranquila, vou para casa relaxada e deixa essa aula assim mesmo, tranquilo, porque para mim foi ótimo. Então, é justamente esse o ponto que a gente quer tocar. Não é só o treino, não é só o planejamento, não é só a entrega de fato da aula que você tem aquela obrigação na sua cabeça que você tem que entregar. Mas justamente a gente ter essa sensibilidade. Então, uma coisa que eu falo para muita gente que troca ideia comigo, até aconteceu um post esses dias no Instagram que eu coloquei, de uma aluna minha, que daqui a pouco eu vou citar ela aqui, que é muito isso do você entender, ter essa sensibilidade de poder entender o que as pessoas estão precisando. Né? Você tem a tua dinâmica de aula, a tua dinâmica de treino, mas você precisa sentir a pessoa, você precisa perceber a pessoa. Uhum. Então, uma coisa que eu falo muito, algumas pessoas até tipo, meio que olham meio que de cara feia para mim, mas é o tipo, cara, uma aula, um treino, qualquer um entrega, qualquer um faz. Não é uma coisa, não é o fim do mundo você fazer um treinamento para uma pessoa. Claro, você vai ter que levar em consideração todas as variáveis, tudo aquilo que envolve a pessoa, em relação às condições físicas e tal, a avaliação física, tudo. Beleza. Só que isso não é difícil fazer. Né? Isso não é o fim do mundo. Então, Um aplicativo justamente o que a faz, gente né? está. Exatamente, é isso o aplicativo faz. E a gente estava trocando ideia justamente sobre isso, que a educação física é muito mais além do que só entregar um treino. Porque qualquer um consegue entregar um treino, aí o aplicativo entrega um treino, até um cara que está há muitos anos na academia, chega do lado do amigo e faz, ó, faz isso aqui, faz o supino e tal. É fácil entregar isso. Só que o contexto geral de cada indivíduo é totalmente diferente. Então, eu brinco dizendo que quem hoje trabalha como personal trainer tem que ser um personal trainer para cada aluno. Né? Ele precisa ser um personal trainer diferente para cada aluno. E eu diria mais, ele tem que ser um personal trainer para cada aluno e para cada dia da semana. Né? Porque Perfeito. a cada instante as pessoas mudam, gente. O ser humano é feito de altos e baixos. Um dia você está muito bem, o outro dia você não está tão bem, um outro dia você está ali na média, então você precisa sentir e perceber essa dinâmica de cada aluno para você poder entregar a tua aula. Então, às vezes, antes de uma aula, você pode trocar só uma ideia de 2, 3 minutos, 5 minutos, saber como é que a pessoa está, saber qual que é a disposição que ela está naquele dia, naquele momento, para poder mensurar, e aí eu vou um pouco para o lado técnico agora, professor, para você mensurar até qual é a intensidade que você vai dar nesse treino.
Porque não adianta o aluno estar no dia mediano muito para baixo, você dá uma carga muito alta de treino nessa pessoa, nesse aluno, ele vai ficar com certeza defasado. Se ele for treinar um outro dia, vai ser mais complicado ainda o sentido muscular e aquela coisa toda que a gente sabe. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente quer abordar mais essa questão do lado humano, mas é justamente isso. Um treino qualquer um entrega, então você precisa sentir esse ser humano, precisa se colocar, e aí a gente vai falar um pouquinho de empatia também. Tá, então deixa eu aqui desejar boa noite para todo mundo que está chegando aqui na live, agradecer também, e Boa se você noite. acha que alguém vai se interessar aí por esse assunto, manda um aviãozinho para ela. Então, um dos primeiros pontos que eu tinha colocado aqui, professor, justamente é que a melhor forma de vender o trabalho ou de entregar a aula, né, vocês podem pensar da forma que vocês acharem melhor, é fazendo o nosso melhor. E aí a gente lembra muito da frase do Cortella, né, que eu gosto muito, que é faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, muito isso de você perceber qual é a condição atual daquele momento para você poder entregar algo que seja realmente bom. E não simplesmente, o pessoal fala muito, né, de 3 de 10 e tal, essa coisa toda em relação à série de exercícios. Mas se você conseguir se engajar muito bem naquilo que você quer entregar, você vai conseguir entregar dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, se for um dia que está mediano, pô, entrega um treino na medida que teu aluno vai conseguir suportar. Então, não adianta dar uma carga extrema e o cara vai, até mesmo durante o treinamento, ele pode até não corresponder, né? Aquele estímulo que você está pensando para ele, achando que é manha, achando que é bobagem, achando que o aluno está fazendo corpo mole para treinar e tal. Não, eu tenho que entregar a minha aula, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí, já pulando para um outro ponto, até a forma de falar, essa questão de autoritarismo, não, você vai ter que fazer o agachamento, você vai ter que fazer tal exercício, você vai ter que fazer o X número de repetições. Então, é mais por sentir, mais pelo convencimento e entender do momento que o aluno está passando ali para você poder fazer essa entrega do teu melhor, né, na hora da aula. Eu até já ouvi uma vez de um colega nosso, né? Não, mas se a pessoa não treina naquele dia, ele vai perder porque o rendimento, porque os resultados. Aí eu cheguei e falei para o sujeito, vem cá, ele vai bater algum recorde mundial? É. A pessoa está Está ali, por treinando para mais alguma que a pessoa... competição, né? para alguma competição, é alguma paniquete que precisa ter o corpo perfeito, senão perde o emprego. Exato. Então, assim, as pessoas a gente tem que ver esse lado realmente humano das pessoas, elas estão ali, por mais que, eu quero ter um corpo perfeito, mas eles não vivem da plástica, digamos assim. Eles têm problemas, têm coisas para se resolver e a gente tem muito que ver essa questão humana. Não só, tem que ver a questão do trabalho, tem que ver a questão em vários setores, e muitas vezes a válvula de escape que as pessoas têm é a academia. E quando chega na academia, como você falou, bora, faça isso, faça isso, faça É. isso. E aí eu falo brincando, como você faz uma pessoa fazer o que ela não quer porque ela quer? Aí como assim? Aí faça Pois esse é. exercício aqui, eu não gosto, eu odeio esse exercício, mas esse exercício é muito bom para o glúteo, não é o que você quer? A pessoa faz o exercício que não gosta porque quer. Então, Pois é esse é. tipo de jogo, e é o que eu falo, uma coisa é você vender a sua técnica, o seu conhecimento, outra coisa é você vender o seu serviço. Exatamente. Minha esposa me conhece, às vezes eu gosto de um lugar, a comida nem é tão boa, mas eu sou tão bem atendido lá que eu volto outras vezes. Mas tu gosta da comida daqui? Não é tão boa, mas eu gosto do atendimento, eu quero ser bem tratado. Pois é. Somos seres humanos. Essas pessoas que, como você falou, só pensa que vê algum cifrão, uma cédula na testa da pessoa, essas pessoas, o mercado vai expulsá-los. O Demetrios Exatamente. Bradão, um colega nosso, ele fala uma coisa aqui, não estou conseguindo ler. Prescrever exercícios físicos Para para a a saúde é saúde é complementar. completamente diferente de prescrevermos para um atleta. Pronto, é isso mesmo. Com Então o certeza. atleta não tem esse negócio de, não estou me sentindo bem. Filho, você tem que bater o recorde. Você tem que ganhar a competição. É outra Exatamente. história. É outro mundo. Infelizmente, temos colegas que querem mostrar esse tipo querem esse tipo de resultado em pessoas que estão na academia, que trabalham 8 horas por dia, no mínimo.
às vezes, e chega na academia, não, eu quero ter um corpo legal, mas não, você tem que produzir. Mas é basicamente isso. Eu tento sempre ver o lado humano, nem sempre foi assim, né? Porque a gente entra nessa roda viva, mas, como eu falei, as pancadas que eu levei na vida me ensinaram muita coisa. E muitas vezes eu tento olhar o lado humano. Hoje mesmo eu participei de uma banca de uma aluna que teve problemas mil. E aí os membros da banca, eu cheguei assim, eu era da banca e falei, olha, eu não queria me envolver emocionalmente, mas por mim é 10. Porque o trabalho tá bom por isso, por isso, por isso, por isso. E essa menina teve esse problema, mas esse. Ainda teve isso, isso, isso. Quando eu contei, o outro membro da banca fez. Pô, eu não queria me influenciar também, não, meu irmão. Não É tem como você. inevitável. Inevitável. Então, assim, temos que ver o lado humano. Porque uma coisa Exatamente. é eu pegar, ver um trabalho e dizer, ó, esse trabalho não está tão bom. Ah, mas vou dar o exemplo de você viu lá na FG, né? Nós tivemos 3 alunos graduados em educação física com que tinham a síndrome de Down. Sim. Então eu vou chegar e dizer, né, esse trabalho não está bom. Sim, mas veja quem é a pessoa. Ele tem uma certa limitação. Ele entende, ele tem que estudar 2 vezes mais e leva o dobro do tempo para entender a mesma coisa que você entende, mas ele corre atrás. Eu não vou simplesmente dizer seu trabalho não está digno para você ganhar o prêmio Nobel. Sim, ele não quer o prêmio Nobel, que ele quer se graduar. Então existem Exatamente. casos e casos. É o lado humano que infelizmente as pessoas estão perdendo hoje em dia. Cada dia que passa as pessoas estão ficando mais frias e distantes. Exato. E e, infelizmente tem surgido cada vez mais pessoas aí no mercado ensinando você a ganhar dinheiro. Não, ganhe dinheiro e ainda diz quais são as palavras-chave para você vender o seu produto. Ou seja, muitos profissionais, colegas nossos, deixaram de ser profissionais, não estão oferecendo um serviço, mas muito mais querendo pegar o dinheiro de você É. e estão se tornando máquinas de vender produtos. Então as pessoas estão deixando de serem humanos para serem caça-níqueis. E eu Infelizmente. e isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma lei de mercado, é uma lei de mercado. Essas pessoas podem crescer rapidamente, mas a queda vai ser tão rápida quanto não se estabilizam. E hoje, neste período agora, mais do que nunca, as pessoas querem afetividade, afabilidade, as pessoas querem humanidade. É E já verdade. dizia Irving Laszlo é um desses doidos que eu gosto de ler, que fala que o amor não é amor homem-mulher, amor sexual, é o amor fraternal. O grande diferencial do século XXI será o amor. Aí, paralelo a isso, eu vou fugir do assunto da live, mas tocar um assunto que é pertinente. Século XXI será o século das viroses e será o século das doenças de cunho emocional. Aí você junta o que Irving Laszlo falou e o que os infectologistas e psiquiatras têm falado. Na hora que você junta isso, o que vai diferenciar é o amor, pessoas com imunidade baixa e predispostas a doenças emocionais. É o diferencial. Queiram as É verdade. pessoas ou não, esse vai ser o diferencial. Concordo com o senhor plenamente. E aí, pegando esse gancho, professor, a gente vê que a nossa atuação, ela de fato deve ser baseada na nossa entrega para o aluno, né? Na nossa entrega para o cliente. E aí, um dos pontos chaves que eu estava vendo é sobre uma escuta ativa. Você saber ouvir o aluno. Uhum. Então, é algo complicado? É algo extremamente difícil? Não. É você simplesmente ouvir, você ter uma escuta ativa, você conhecer, você querer, desejar conhecer quem é o teu aluno. O professor aqui, Demetrios, falou em relação à avaliação física. Existe, como eu estava falando, existe conhecimento da parte teórica, a parte técnica e a parte prática.
E isso é indispensável e realmente não tem como deixar de existir. Mas o foco hoje é sobre, de fato, o lado humano. Então, é simples você fazer uma escuta ativa. Quando o teu aluno ou quando alguém te procura para trabalhar, para contratar o teu trabalho como personal ou consultoria, é fácil você fazer essa escuta ativa. Algumas perguntas simples, né, que muitas vezes a gente faz no dia a dia para um amigo, para o pai, para a mãe, isso se torna uma escuta ativa. Então, quando você dá esse passo, o aluno, o cliente, ele já percebe que você é diferente. Uhum. Então, e aí a gente bate na tecla, não seja mais um, seja diferente. Porque aí, muitas vezes, algumas pessoas que eu observo e algumas outras que eu troco ideia, me dão a percepção de que é uma coisa muito difícil de fazer. Porque está naquela ansiedade de conseguir o aluno, de conseguir aquela aula, de conseguir aquele valor X por mês que o cara tem que ter lá para as despesas. Não estou dizendo que isso é errado. E aí, que você falou em relação à questão de muitos profissionais que estão deixando de fazer a atuação em si para ser vendedores e ganhar dinheiro, não é errado, mas é a motivação que os caras têm que eu acho que não é muito bem por aí, não é muito bem o caminho. Então, é uma escuta ativa muito simples. Faz uma pergunta, como é que a pessoa está naquele dia, qual que é o objetivo dela. E aí você vai conhecendo um pouco esse aluno, você vai dialogando um pouco com ele, você vai criando uma interação. Que mais na frente a gente vai falar aí de uma palavra muito chave que é muito bacana também. Então, uma coisa simples, é a escuta ativa. Escuta essa pessoa, escuta esse aluno, essa aluna, para 5 minutos, observa ele, se for possível e a pessoa se sentir confortável, conversa olhando no olho, porque você sabe que passa muita confiança em relação a isso, passa que você está dando total atenção para essa pessoa, e aí, puxando mais um gancho, muita gente tem feito a atuação dentro das salas de musculação em outro local com o celular na mão. Galera, isso é muito mal, isso é muito mal visto. E eu tenho um exemplo para dar para vocês em relação a isso. Hoje eu tenho duas alunas que elas, há algum tempo, há mais de um ano atrás, estavam procurando na unidade que eu trabalho hoje um personal para trabalhar junto com elas. E isso foi relato delas. Se elas estiverem aqui na live, elas podem até fazer um comentário aqui, se quiserem. E, então, o que aconteceu? Elas passaram um tempo observando, né, nos dias que elas estavam indo para a academia, qual o personal que elas iam conversar, qual o personal que elas iam trocar essa ideia para poder iniciar o trabalho. Então, o que elas me relataram foi exatamente isso. Luiz, a gente contratou você porque a gente percebeu que você é diferente. Eu disse, ah, beleza, mas como que eu sou diferente? Elas fizeram assim, Luiz, você tem um foco total no teu aluno durante a aula. E uma coisa que eu vi 90% dos professores fazerem e você não faz é ficar com o celular na mão enquanto o aluno está executando exercício. E eu, tipo, caraca, você não Básico, né? imagina o quanto. É básico. Não, você não imagina o quanto que você é observado o tempo inteiro. Mas veja, é uma coisa simples, é um detalhe. Então, elas me contrataram como personal trainer e, graças a Deus, estão trabalhando comigo até hoje, justamente por esse pequeno detalhe. Elas observaram o todo, observaram que 90%, enquanto. Agora, vamos lá, eu acho realmente um absurdo. O aluno estava fazendo, executando o exercício, que é o momento de você observar para corrigir, para ajustar o movimento, ajustar a carga, posicionamento, tudo da parte técnica que a gente sabe. E aí o cara tá lá mexendo no celular, seja, o aluno faz exercício errado, pode se machucar, pode se lesionar. Então, um exemplo simples. Larga o celular, cara. Deixa o celular no bolso, deixa o celular na tua bolsa, na mochila, no armário. Foca no teu aluno, foca no cara que está ali te pagando de fato, né, para você prestar o teu serviço. Então você tem que se entregar para esse cara, né? A aula é se for 40 minutos, 45, 50 minutos, 60 minutos. Então entrega todo esse tempo com a melhor qualidade que você tem, porque pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença. E aí vem não seja mais um, seja diferente. Então, eu estou vivendo isso, professor. Eu estou vivendo isso por conta desses detalhes que eu comecei a observar no todo, no geral, que muitos fazem. Eu disse, não, eu não vou por aí, eu não vou por esse caminho. Eu acho que não é por aí. E hoje eu estou colhendo bons frutos, graças a Deus, porque eu estou indo meio que na contramão, de fato, de muitas pessoas que fazem o mesmo,
que entrega Uhum. ou que tentam entregar somente aquilo que é para entregar. Então, se você conseguir entregar muito mais do que você propõe a entregar, esse é o grande diferencial. Você me fez Com lembrar uma coisa certeza. agora. Eu tô com o celular no bolso quando do personal, mas é para olhar a hora. Se a academia não tiver no Relógio. relógio. E aí, inclusive às vezes o telefone do celular toca, aí o meu aluno faz, para atender, não, tô dando aula. Para Pois é. dizer que não, às vezes, não, que não sei o que, aí eu vou lá rapidamente, faço uma pesquisa rápida. É não sei o que, uma conversa que eu tô tendo com ele, que é aquela história, né? Não é Uhum. simplesmente dizer, faça dois, faça três, faça quatro. Aí, pronto, vou dar um exemplo. O Brasil tem um prêmio Nobel, ninguém sabe. Peter Medawar, ele nasceu em Petrópolis e foi Teresópolis. Filho de ingleses, nasceu no Brasil, mas foi-se embora adolescente, voltou para a Inglaterra, virou médico e ganhou o prêmio Nobel. Nascido no Brasil. Ah, Aí eu só fui entrar para lembrar o nome dele. Eu lembrava do ano e que era medicina, mas não lembrava o nome dele. Aí eu conheço, pronto. Entrei para fazer aquela pesquisa rápida. Poucas vezes atendi o telefonema. Então, assim, eu tenho um toque para minha esposa, eu tenho um toque para a família. Então, já aconteceu, por exemplo, o toque da família. Tocou a primeira vez, eu não atendi, tocou a segunda, a terceira, eu falei, licença. Para estar da família insistindo, foi uma tia minha que havia caído, quebrado o braço, e minha olha irmã aí. pediu para É algo passar na casa sério. dela para dar uma olhadinha se tinha, quer dizer, titia caiu e tá com o braço doendo. Tu podes passar lá para ver se ela, como é que tá a situação? Então veja, foram o toque da família que eu reconheci e insistiu 3 vezes para poder atender. Mas isso é uma coisa Exatamente. certa. Tem até alguns memes de uma mulher dando personal, uma professora dando personal, e assim, no celular e fingindo que está contando um, dois. O pessoal filma e joga na internet, vira meme. Que assim, são Exatamente. situações tão absurdas que eu não sei se a pessoa flagrou realmente alguém, digamos, irresponsável, ou a pessoa fez aquela tomada para fazer graça, para virar meme. Eu acho que foi Eu não justamente sei. isso. Eu não sei. Porque eu já vi muitos absurdos. Quer ver outra coisa que eu acho engraçado? Tem um sujeito, não vou citar nomes nem nada, que disse que conseguiu, o método dele, a pessoa conseguiu ter quase 100 alunos de personal. Como é que a pessoa vai ter? Se você trabalhando 8 horas por dia, 7 dias na semana, você vai ter 84 horas, aproximadamente isso. Se eu não me engano, é 84 horas. Então você vai ter 84 alunos para dar uma aula por semana. Como é que você pode ter 80 alunos de personal numa semana? Só se você colocar 3, 4, 5, 6 pessoas no mesmo horário. Então você já não é personal. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu só fiz poucas vezes na vida. Eu dei aula de personal para um casal que botaram uma amiga no horário, porque eles trouxeram a amiga e eu ainda fui contra. Não, a gente aceita. Eu tá certo. Eu vou dividir meu tempo com os três. Então, e tem gente que cobra. Não, eu cobro o mesmo valor para esse e esse. Eu fiz o abatimento. Porque se Pois você é. me paga, vou botar assim, números redondos, R$ 100, 100%, você me paga para ter 100%, vamos estar R$ 100 por conta desse exemplo hipotético. Para ter 100% do meu tempo com você. Aí eu boto alguém no mesmo horário. Por que eu vou cobrar os mesmos R$ 100 de 100% do valor para você e para outra pessoa? Se eu não vou ter 100% do meu tempo para vocês. Então eu Exatamente. dou um abatimento. Tu é Exatamente. muito besta. Não. Eu tento ser honesto. Não, mas o pessoal faz Exato. isso numa boa. Eu não acho certo. Eu não acho certo. Não vou dizer que quem faz é desonesto, é sacana, canalha. Eu não acho certo. Porque esse nome é Exato. personal e eu cobro um valor. Eu cobro um valor para ter 100% do tempo para você, porque eu vou enfiar alguma outra coisa naquele horário. Isso inclui outro aluno no mesmo horário, como também outra atividade, tipo ficar respondendo o WhatsApp no celular, como você mencionou. Morre se você não responder rapidamente. Morre se você. Não, porque as pessoas não têm que responder o mais rápido possível. Para quê? Pois é. Exatamente isso. Já E é, aconteceu né?
de estar em reunião, o pessoal só respondendo eu lá na reunião. Você não vê o WhatsApp. Você tem o WhatsApp? Tenho. É que você não estava olhando o celular, porque eu estava em reunião. Eu olhava de vez em quando assim, a hora. Existem seres humanos aqui que precisam da atenção e da presença da pessoa. Ó, tem aqui o professor SB Castro falou que tem uma professora de Pilates que era assim, que ficava no celular e tal, conversando com outra professora. Aí o Wellington falou aqui que foi elogiado. Ó, que bacana. Foi elogiado hoje na academia justamente por isso. A aluna chegou para a coordenadora geral para passar esse feedback. E a qualidade no atendimento é o diferencial. Então é isso. Essa qualidade que a gente quer buscar, essa ideia que a gente quer mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de você entender que é necessário observar e enxergar esse lado humano das pessoas. A pessoa está lá na academia, não é um robô. Né? Como você já citou o exemplo aqui, as pessoas não são automatizadas. Elas podem estar automatizadas pela rotina que elas têm, mas elas em si, elas não são automatizadas, elas não são robôs. Então, elas precisam sentir que você se importa, elas precisam sentir que você está ali do lado dela, que você observa, que você está ali para poder, de fato, ajudar. Então, só ali para poder ganhar a grana, para passar a hora, 40, 50 minutos, 60 minutos de aula, e você foi lá, cumpriu o que tem que cumprir, mas você não entregou o teu melhor, você não entregou a tua proposta para o teu aluno, para o teu cliente. Então, é muito isso. Não, eu acredito que é uma fase que precisa realmente acabar, precisa passar. A gente não precisa se colocar como mais um profissional no mercado, a gente precisa ser diferente. A gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E aí, um outro ponto que eu queria tocar também é a questão da ética, né, que está envolvida com tudo isso. A ética profissional dentro do ambiente, seja qual ele for, academia, boxe crossfit, treinamento funcional, na praia ou no lugar fechado, enfim. Precisa existir ética profissional. E isso que a gente está falando é um dos pontos da ética. Então, porque se você está tratando com pessoas, você está lidando com pessoas, você precisa dar um feedback para as pessoas, nem que seja numa reação, nem que seja num olhar, nem que seja num gesto. Porque se a pessoa te contratou, então ela precisa sentir que você de fato está ali. Então isso faz parte da ética profissional, que é você prestar a atenção na pessoa que está te contratando, né? Na pessoa que está ali pagando para você de fato estar, como você colocou bem, 100% voltado para a pessoa. Então, e aí a questão, a gente vai para a parte técnica, né? Que é a observação, que é ajuste, né? Que é as modulações dentro do treino, de carga, de intensidade, de quantidade de exercícios, de volume, enfim. Isso tudo que a gente já convive muito bem, já sabe, já entende muito bem. Então, a ética profissional, isso é um dos pontos da ética profissional, e aí eu vou tocar num ponto aqui que talvez seja um pouquinho delicado. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, mas assim, queria falar agora sobre essa questão da ética, que muitos profissionais, principalmente quando se trata de personal do sexo masculino que trabalha com o público feminino, tem que ter muitíssimo cuidado naquilo que faz, naquilo que fala, nas expressões que usa, nas feições, até eu diria, né, nos gestos que acaba fazendo em algum momento, né? A gente tem que se policiar muito em relação a isso. E aí eu quero dar um exemplo aqui que é bem engraçado, professor, que desde que eu comecei a atuação, eu só tive 2 alunos do sexo masculino. Então, hoje, 100% dos meus clientes, dos meus alunos, são mulheres. E é bem engraçado isso, porque não foi um nicho de mercado que eu direcionei, sabe? Não foi um nicho de mercado que eu queria trabalhar. Não estou dizendo que eu não trabalho, não quero trabalhar e se surgir novas propostas eu não vou aceitar, não é isso. Mas é que quando eu saí da faculdade, não foi um nicho de mercado que eu direcionei a minha forma de trabalhar. Mas aí eu comecei trabalhando justamente por acreditar no meu potencial, de que eu poderia entregar sempre o meu melhor em cada momento, em cada segundo, em cada aula, que isso foi chamando a atenção das pessoas.
né? Então, eu acredito muito que isso vem do exemplo, do boca a boca que as pessoas passam para as outras. Ó, Luiz, personal, tal, vai lá, troca ideia com ele, observa, conhece o trabalho. Então, isso não seria possível se não existisse ética da minha parte. Então, a ética profissional ela precisa estar presente em todos os momentos. E se você é personal ou que está ouvindo, que vai ouvir essa live, que está se formando, que pretende trabalhar com o público direcionado, de fato, com o público feminino, tenha muitíssimo cuidado nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que você vai propor para essa aluna, para relação a treinamento. Então, tem que ter muito cuidado, tem que observar muito, tem que entender muito. Uma coisa, professor, que eu tenho buscado muito é ler sobre comportamento humano. Eu tenho lido muitas coisas sobre psicologia também, porque aí tem algumas demandas dentro do trabalho que necessitam disso, necessitam que você entenda um pouco mais, e aí, mais uma vez, o lado humano das pessoas, para poder sempre tentar entregar o melhor trabalho que eu posso. Então, tem que ter muito cuidado, a ética profissional precisa estar enraizada na cabeça das pessoas. E aí o exemplo que eu queria dar, infelizmente a gente vê muito isso ainda hoje, que é o cara que é personal, que tem aluna que é do sexo feminino, fica aqui naquela coisa, tal, não sei o quê. E aí a pessoa começa a desconfiar que o cara tá dando em cima da menina e tal. Pô, cara, eu acho isso muito sério. De verdade, eu acho muito antiético isso. Tanto por a questão do profissional em si, vai sujar a tua imagem, vai sujar o teu nome, né? E assim, você vai deixar de pegar trabalhos, novos trabalhos por conta disso, porque as pessoas observam muito você o tempo inteiro e o boca a boca vai muito longe, Uhum. vai muito mais longe do que Instagram, do que Facebook, do que WhatsApp. Então, o boca a boca vai muito longe das pessoas observarem a forma que você trata as pessoas, principalmente esse público feminino. E aí, particularmente falando sobre mulher, treinar com o público feminino, você tem que ter todo um cuidado também, porque todas elas têm um período menstrual, né, a cada mês ali, então tem que ter uma sensibilidade muito maior, cuidado de você tratar essas pessoas de uma forma adequada nesses dias, principalmente, porque o hormônio está flor da pele, e aí pode rolar algum tipo de estresse, algum, né, desentendimento, enfim. Então, por isso que o lado humano precisa estar presente na vida do profissional de educação física o tempo inteiro, professor. Você fala uma coisa agora, eu me lembrei de outra que tem a ver. Eu, durante nem sei quantos anos, trabalhei com hidroginástica, mas com piscina eu trabalhei de 89 até 2011. Eu Caraca. acho que, bom, e eu não tenho ideia quantas mulheres gestantes passaram pela minha mão. Todas vão fazer hidroginástica, é aquela história, né? Ficou grávida, vou fazer hidroginástica. E a maioria não, eu posso dizer que 100% delas queriam fazer o parto normal. Agora veja Legal. como são as coisas. O que é que o trabalho da hidroginástica para o parto normal é fortalecimento do assoalho pélvico. Aí você imagina, você quando estiver fazendo um movimento, o exercício, na direção do movimento, você vai ter que empurrar a sua vagina para fora do corpo. Imagina eu falando isso para uma mulher. E aí muita gente me perguntou, olha, se tu entendes tanto, eu posso dizer sem medo, mais de 100 mulheres passaram pela minha mão. E aí, rapaz, com tanta experiência, por que tu não pega esse nicho aí? Porque não tem pessoas que trabalham com mulheres gestantes. Eu falei, olha, uma coisa é eu trabalhar com hidroginástica e terem surgido na minha frente mais de 100 mulheres gestantes querendo fazer parte normal e eu ter que instruí-las a palavras delicadas do tipo, você vai empurrar a vagina como se fosse expulsar a sua vagina para fora do corpo, porque aí eu tenho que explicar toda a contração. Outra Verdade. coisa é eu abrir um centro de preparação de parto normal. Aí chega lá sempre a mulher com o marido, vai dizer quem é a pessoa responsável por fazer minha mulher. Aí esse rapaz aqui. É complicado, mas Pois por é. mais que eu tenha ética, e olhe que o meu cuidado maior não era no mano a mano explicando para a mulher gestante, não. Minha preocupação era sempre a cabeça doentia das pessoas no entorno, de outros alunos e alunas de hidroginástica que estavam naquele momento, eu tendo que Exato. explicar. E eu não sei se já aconteceu de fazer a reclamação para a minha chefe, mas com certeza ela veio me dizer,
não, você é uma pessoa muito ética, você é uma pessoa muito ética. Eu não sei se porque ela vinha falar isso pra mim, mas eu só sei que é muita coincidência, né? Pois Mas é, é assim, é um cuidado que tem que se ter. Então, assim, é verdade. é, é, eu não me arrisquei nesse mercado e eu incentivo meus alunos, quando eu dou a disciplina na faculdade, e falo, olha, está precisando de pessoas especialistas nisso. Eu conheço uma pessoa no Brasil, da educação física, que trabalha com isso, que é a Erika Verderi, lá em, acho que é São Paulo, Erika Verderi. Mas a mulher está tudo numa boa, mas é É complicado. verdade. E quando as pessoas perguntam, eu chego assim, imagina, você chega, a sua mulher chega em casa dizendo, o meu professor me ensinou a empurrar minha vagina. É muito complexo. E o que é É pior, né? verdade. Profissional da educação física na boca do povo é amante, né? Inclusive tem Infelizmente. uma novela de uma certa rede de televisão que as duas vezes que eu lembro que colocou um personal trainer dentro da história, uma era uma mulher que se tornou amante do cara e virou esposa do cara e era burra que nem uma porta. E outro era um cara que era o pegador das alunas. Ela tem E esse aí? clichê. E eu tive uma Infelizmente. namorada que, para completar, para fechar com chave de ouro, ela tinha uma amiga psicóloga. Eu namorar com personal trainer, Deus me livre. Eu, tá vendo o que ela fala? Sim, uma coisa é o que ela fala, outra coisa é eu fazer, né? Então, Exatamente. assim, é muito é ética e o que é, assim, a gente tem que ser mais ético do que o normal por conta desses clichês que desenham para a nossa profissão, né? Então, assim, você está Exatamente. abençoado em ter um monte de mulher, mas eu não duvido que alguém já tenha maldado. Pode não ter falado para você, mas que É. alguém deve ter falado ou até insinuado. Ah, se eu fosse Luiz, pegava essas meninas tudinho. Porque eu já ouvi isso. Meu irmão, tu é muito Infelizmente, eu também besta. já ouvi isso. Pronto, eu já ouvi isso. Meu irmão, se eu fosse professor de educação física, feito você, com essas alunas que eu tinha pego muitas. É complicadíssimo, É complicadíssimo, complicadíssimo. complicadíssimo. Professor, eu queria, na verdade, eu nem queria citar isso que eu vou comentar com o senhor agora rapidamente, mas eu soube, um amigo meu falou comigo no WhatsApp há alguns dias, e aí pela correria, infelizmente, eu não consegui responder hoje, a ele antes, consegui responder hoje. E ele me mandou um link de uma matéria que está rolando na internet sobre uma pessoa que se graduou na FG, na minha época também, e na época dele, que tinha um trabalho de treinamento funcional em escada, e que dizem que, infelizmente, o que aconteceu com ele foi por conta de envolvimento com pessoas comprometidas. Infelizmente, é, alguém lá, que não se sabe ao certo se realmente foi isso, mas a notícia é essa, que infelizmente ele foi assassinado. Ah, eu soube. Eu soube, pronto. Cara, assim, eu soube a notícia, fiquei muito triste. Eu não sei se a história real é essa, mas pelos indícios que falam, talvez tenha sido por isso. Então, olha o tamanho do problema que e você se colocar numa posição dessa. Então, cara, eu fiquei, infelizmente, muito triste pela notícia, eu não sabia, né? Faz alguns dias já, 4, 5 dias que aconteceu isso, eu fiquei sabendo hoje. Então, assim, é uma coisa muito triste de relatar, mas que passa por esse ponto que a gente está falando, que é a questão da ética profissional. Então, cara, se policia, meu irmão. Observa o que você está fazendo, observa o que você vai propor. Tem o máximo de cuidado, porque as pessoas observam a gente o tempo inteiro, a Uhum. cada instante que a gente está entregando o nosso trabalho. Então, qualquer coisa que possa surgir de diferente, como o senhor falou, às vezes até a cabeça maldosa das pessoas inventam comentários ou falam coisas que elas acham que aí alguém acha que é verdade, sai espalhando, e aí vai aquele telefone sem fio e, infelizmente, pode acontecer uma coisa muito séria e uma bola de neve, enfim. É. Queria só botar esse ponto aqui, infelizmente, que é uma coisa muito triste.
mas que isso passa pela ética profissional também. Você falar uma coisa agora, eu lembrei de outra, né? Que há muitos anos atrás, um sujeito tinha um caso com a professora de um colégio aqui do Recife, e eu fui passando e vi um carro numa praça lá, um sangue. E, rapaz, acho que isso foi um acidente. Depois eu fiquei sabendo no jornal. Ele foi ver a mulher era casada, ele era o amante, foi visitá-la no local do trabalho, um colégio. O marido chegou e atirou nele. Ele saiu dirigindo com o carro em direção ao hospital, começou a perder muito sangue e morreu. Então, assim, você se envolver com uma pessoa casada é passível de. E ainda mais sendo um aluno, aluna, é complexo. É Eu muito nunca complexo. namorei com nenhuma aluna. Nunca. Eu, inclusive, assim, eu teve uma época que eu arrendei uma piscina para dar hidroginástica e a minha namorada da época se tornou, digamos, a minha assessora. Então, lá dentro, eu falava, não, porque eu fui com a minha namorada e ela ali, ó. Mas eu, em momento algum, eu dizia que ela era minha namorada. Ela trabalhava comigo e eu falava da minha namorada. Aí o pessoal fala, que exagero. Não, não é exagero, porque ali ela estava trabalhando comigo. É trabalho, né? Profissional, Trabalho. totalmente profissional. E eu terminei me casando com uma, digamos, colega, a nutricionista da academia que eu trabalhava. A gente veio namorar muitos anos depois que eu saí da academia. Mas ali dentro a gente conversava ambiente profissional. Pois é. Aí, às vezes, a gente, inclusive hoje, trabalha na mesma faculdade, a gente vai de mão dadas, passou do portão da faculdade e te larga as mãos. Porque ali não é minha esposa, ali é a professora Cristiane e eu sou o professor Cláudio. Pois é. Ah, isso é frescura. Gente, não é frescura. Isso não é frescura, isso é uma coisa muito séria. E eu conheço muitos outros, lá na FG mesmo, tinha muito professor, não de educação física, mas de outros cursos, cuja esposa e marido estavam trabalhando ali também. Tanto é que eu mesmo não sabia, às vezes, teu marido, tua esposa, não sabia. Pois é. Porque tinha essa postura. Ali dentro eles não são marido e mulher. Vão juntos almoçar, chegam juntos, saem juntos, mas ali dentro não são marido e mulher. E, infelizmente, as pessoas dizem, isso é besteira. Gente, não é besteira. Eu vou dar dois exemplos sobre ética. Uma vez eu cheguei na academia e alguém botou o carro em cima, as duas rodas, na última vaga que tinha na academia. Eu, caramba. Aí eu entrei naquele espaçozinho, me espremi todinho para sair e fui embora da minha aula. Daqui a pouco tava o cara fazendo confusão lá embaixo. Quando eu fui ver quem era o cara que tá fazendo confusão, que era o dono do carro, dizem que eu tranquei ele, tranquei a entrada dele pelo motorista, porque ele podia entrar pelo passageiro. Quando eu estava me espremendo para sair do carro, esse rapaz estava o tempo todo me olhando, saindo todo espremido. Eu subi para dar aula, aí ele esperou o momento de precisar sair para fazer confusão. Eu falei, eu não vou descer não. Ele que entre pelo passageiro então, do mesmo jeito que eu me espremi para sair. E aí o dono da academia perguntou, que confusão é essa? O sujeito está dizendo que Cláudio trancou ele e está fazendo confusão para Cláudio tirar o carro. Peraí, e Cláudio não foi tirar o carro, não? Não. Então, com certeza, Cláudio tem razão. Ele não sabia o que estava acontecendo. Tinha uma pessoa fazendo confusão comigo. Que se eu não tomei uma providência, então eu tinha razão. Isso é postura. Isso é ética. Exato. E numa hora como essa, você tem credibilidade. Como, por exemplo, eu vou dar outro exemplo de um professor meu da faculdade que inventaram uma história sobre ele, e aí a chefe dele do colégio onde ele trabalhava, ele disse, bom, se isso for verdade que vocês estão me dizendo, ele vai ser homem suficiente para vir aqui e me dizer. Então, hombridade, decência, ética, caráter, são coisas que as pessoas acham que isso é besteira, e não é. Você só sabe o que é Toda a perder. diferença. As pessoas só sabem o que o que não é ter ética quando é posto à prova. Exatamente. E Quando isso não alguém tem dinheiro age que sem pague. ética com a gente, é que a gente realmente consegue entender e ver.
né, que o quanto que falta, né, da ética, que a gente precisa realmente dar essa atenção. Então, ética profissional, respeito, cuidado, atenção para o lado humano das pessoas. E aí a gente vem trazendo essa ideia de não seja mais um, seja diferente, e agora a Uhum. gente cai no ponto da empatia, professor. Uhum. Então, a empatia precisa estar presente sempre na vida do profissional. Seja não só da educação física, né? Independente da área que seja, então precisa ter essa empatia, engajamento também é totalmente necessário para que as pessoas possam conduzir muito bem o seu trabalho. Então, a gente falando de empatia, a gente cai diretamente nessa questão de você observar o lado humano das coisas. E aí eu tenho aqui uma frase que com certeza o senhor conhece, que é do Carl Jung, e ele Uhum. fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é muito isso, galera, que a gente quer passar para vocês. Enxerguem as pessoas como um outro ser humano. Você pode ser profissional da educação física, ser graduado, ter pós-graduação, doutorado, mestrado, ser PhD. Mas se tudo isso que você tem for só isso que você deseja entregar para as pessoas, eu acho que não vai dar muito certo. Você precisa canalizar tudo isso e usar a empatia, usar a ética e entender que você vai lidar com outro ser humano, você não vai lidar com a máquina. Então, é preciso que você consiga compreender isso, que eu também considero que é algo simples, professor. Como a gente está falando desde o início, são coisas simples que a gente dentro do mercado. E aí, não seja mais um, seja diferente, cara. Se você está se formando, se já é formado, pensa um pouco sobre isso, reflete sobre isso, porque o mercado está muito cheio e, infelizmente, muito cheio de muita gente que faz a mesma coisa. Então, se você quer se destacar, se você quer dar um passo além, de fato, na tua vida profissional, então você precisa entender que você não pode ser mais um. Você precisa fazer essa diferença. E você usar a empatia é fundamental para que isso comece a caminhar, né, na tua vida profissional. Então, seja outro ser humano falando com outro ser humano, tenha essa empatia, se coloque no lugar da pessoa. E aí eu vou relatar aqui, professor, alguns exemplos de fato de trabalho. Como eu estava falando para o senhor, eu estou buscando ler muito sobre psicologia, sobre outras áreas que complementem, sobre gestão também, que é com certeza muito importante, sobre marketing. Então, todas essas coisas agregam para que você consiga entender melhor as pessoas. Então, eu vou citar aqui uma das minhas alunas, que eu já citei ela no post que eu fiz há algumas semanas, semana retrasada, que ela me mandou um vídeo, né, que é do Paulo Musi, junto com, trocando a ideia com o Caio Carneiro, que são pessoas assim que têm se posicionado muito em relação a essa questão de posicionamento, de observar muito o lado humano, e ela me mandou um vídeo falando justamente isso, que essa era a percepção que ela tinha de mim enquanto profissional. Ela não me enxerga só como um profissional de educação física que vai lá cumprir o horário, entregar o treinamento e o planejamento mensal, mas ela me enxerga como um outro ser humano. E é justamente isso que eu estou buscando. Eu quero que as pessoas saibam que eu tenho uma formação em educação física, que eu trabalho como personal trainer hoje, mas eu quero que elas enxerguem o Luiz Carneiro Júnior, personal, como uma pessoa, como um ser humano, como qualquer outro que está ali aberto para trocar ideias, para aprender, para crescer, para evoluir, né, dentro daquilo que for possível, né, dentro dessa troca, dentro dessa entrega em relação ao trabalho, esse feedback do aluno. Então, é muito necessário que exista isso, você se colocar no lugar do outro para tentar entender o que ele sente, o que ele precisa, para daí você ir para a parte teórica, a parte prática e toda a parte, né, instrumental ali da educação física em si. Então, não, eu acho que não é mais o momento da gente tentar ser mais um no mercado, mas a gente precisa realmente fazer essa diferença na vida das pessoas. A gente precisa agregar valor, professor, na vida das pessoas. E é uma coisa que eu vejo que o senhor faz muito isso.
o Senhor sempre busca muito agregar valor na vida das pessoas, porque a gente bate nessa tecla. Às vezes pode até ficar meio clichê, meio repetitivo, mas um treino qualquer um faz, galera. Um treino qualquer pessoa passa, um exercício, um movimento, muita gente sabe, já sabe passar, sabe prescrever. Mas se você não reunir esse conjunto de coisas, você vai ser só mais um profissional no mercado e que dificilmente vai engajar, dificilmente vai conseguir algo mais, né, na tua carreira. Então, a educação física também proporciona isso, que você consiga ir muito mais além do que só entregar um treino. Então, foca na empatia, foca nesse lado humano que você precisa entender e perceber das pessoas para poder entregar sempre o teu melhor, sempre aquilo que você entrega aquilo que as pessoas esperam, mas você sabe que você pode entregar muito mais daquilo que você entrega. Então, eu acho que é muito isso em relação à empatia, professor. E aí, só já adiantando aqui, já passou mais de uma hora, eu acho. Já. E falando de empatia, tem apenas mais um ponto que eu queria colocar, que é o ponto-chave para a gente poder fechar aí. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho sobre empatia. Não, é porque é uma coisa, me fez lembrar uma coisa que as pessoas falam, aquela pessoa é muito complicada. Certo. Eu pergunto, quem não é complicado nesse universo? Verdade. Tem gente que olha pra mim, não, você é muito calmo. Não sou. Eu sou controlado. Verdade. E aí, eu gosto muito de um filme chamado Homem Bicentenário, que ele mostra um robô querendo ser humano e o quão complexo é o ser humano. É Isso é verdade. perfeito. Ele conseguiu reproduzir tudo que um ser humano tinha, mas ainda não era considerado humano por detalhes, por imperfeições. Exatamente. Porque por mais que ele Exatamente. tivesse o cérebro positrônico, aquela coisa toda, e tivesse uma certa características humanas, ele não era humano. E ele tentava Faltava alguma aprender a ser coisa. humano. Exato, falta alguma coisa. Então é isso que eu acho importante, que se entender o outro. E tem um outro filme que me fez lembrar agora, que é um filme que também, toda vez que passa, eu assisto. Sully, o herói do Hugh Hudson. Tudo bem que Sim, tem um sim. toque ali hollywoodiano, né? Mas É. quando eles estão fazendo a investigação, aí nós fizemos várias simulações e assim, assim, e tem uma coisa que se essa coisa isso, nada disso, essa conta não ia fechar, que é o senhor. É o fator humano. Que é uma coisa que até que ele fala, o Sully fala, vocês têm que transformar isso em um fator humano, porque as pessoas sabem que vai acontecer um choque com pássaros, ou seja, temos que ter essa humanidade. O ser É humano verdade. é complexo. E aí eu antes de passar a palavra para você, uma história hindu que um homem disse, eu vou rodar o mundo atrás da mulher perfeita. E aí, 10 anos depois, ele volta para a aldeia dele, e aí, sozinho, né? Aí perguntam, mas você não encontrou a mulher perfeita? Nesses 10 anos que você rodou o mundo? Na verdade, encontrei a mulher perfeita com poucas semanas de procura, mas ela estava atrás do homem perfeito. Então é mais ou menos isso. A gente fica falando mal, não tenho paciência com essa pessoa. Eu não vou dizer que eu tenho paciência com todas as pessoas do mundo. Tem dia que eu tô assim, eu faço, meu Deus do céu, olha me Deus, não é paciência, Pai nosso que está no céu. Mas E que é super normal. E é super isso que é normal. o ser humano. Tem pessoas que eu faço, Jesus Cristo, dá-me paciência, se é força eu mato. Aquela piadinha. Mas é isso, eu não sou perfeito, eu estou longe de ser perfeito. Eu tenho uma cacetada de defeitos, de manias. Então quem sou eu para questionar as manias dos outros? Então a É empatia vem verdade. muito disso aí. É você se Exatamente. colocar no lugar do outro. Que o inglês tem uma expressão que é você não pode julgar um homem até calçar os seus sapatos. Que seria mais ou menos Exatamente. isso, né? Você se colocar no lugar dele, se colocar no lugar do outro. Pois é. Então, professor, é muito isso. Então, uma reunião de coisas simples, né, que as pessoas podem começar a aderir e começar a colocar em prática, né?
nas suas vidas profissionais, e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença e as pessoas vão começar a observar você de uma forma diferente também, e elas vão querer saber o que é que você tem de diferente. Então, e aí, isso vai chamar a atenção das pessoas, vai atrair esse público para você. E, claro, você, enquanto profissional, que sabe algumas coisas da parte do marketing, da venda, você vai, de fato, mostrar o teu trabalho, vai vender o teu trabalho. Mas isso só acontece quando você decide ser diferente, né? No meio de tantas pessoas, no meio de tantos profissionais que existem, no meio de tantos profissionais que estão se formando, que irão se formar, né? Se você for diferente, as pessoas vão te observar. Aí uma coisa que eu ouvi muito é assim, pô, cara, mas o que que eu vou fazer de diferente? Como é que eu posso ser diferente? Eu posso usar o meu próprio exemplo. Tem coisas simples, cara. Você não precisa botar uma capa de super-homem para ser diferente, né? Você não precisa botar uma máscara do Homem de Ferro para ser diferente. Na tua simplicidade, naquilo que você acredita, nas tuas convicções, né? Naquilo que você aprende, naquilo que você estuda, naquilo que você pesquisa, né? Nos teus princípios, tem, com certeza eu garanto que tem alguma coisa que você quer fazer diferente. Então, se você começa a colocar isso em prática, pode ter certeza que você vai conseguir ser diferente, vai conseguir se destacar. Não precisa andar com 1 milhão de balões, né, na cabeça ali todos os dias para as pessoas te observarem. Mas no pouco, no mínimo. E aí você vai construindo um trabalho. Só para passar para o próximo ponto, professor, e a gente encerrar, eu queria dizer uma coisa. O que eu vejo de muitos profissionais hoje em dia, eu não estou dizendo que é errado, mas aí o pessoal usa muito a rede social, o Instagram, Facebook e outras redes sociais aí que faz vídeo e tal, para tentar se destacar, se promover. É uma coisa que vai te ajudar? É. Mas se não tiver a tua essência ali, não vai adiantar nada, cara. As pessoas só vão olhar aquilo, vai passar despercebido e pronto. E mais nada. Entende? Então, muita gente hoje, como você falou bem, muita gente está voltada muito só para o lado do marketing para se destacar, para vender, para vender, para vender, para ganhar dinheiro, mas está esquecendo do lado humano. E isso pode ser bom agora, como você bem falou no começo, mas mais para frente as pessoas não vão querer mais trabalhar com você porque você virou um profissional somente de vender e esqueceu o lado humano das coisas, esqueceu de trocar com as pessoas. E aí, como você bem colocou no começo, as pessoas precisam dessa troca, as pessoas precisam sentir que você está ali junto com elas. Não é um mero contrato, não é uma mera mensalidade que a pessoa vai depositar na tua conta, que vai te pagar no final do mês. Mas isso, eu vejo isso, professor, um pouco como um plano de carreira de verdade. Então, se você entrega o teu melhor, reunindo esses pontos que a gente está falando aqui, de ética, de empatia, de se colocar de fato no lugar do outro, de você observar esse lado humano das pessoas, você vai ter um trabalho muito bom, você vai ter um trabalho muito consistente, as pessoas vão te procurar e você nunca vai deixar de trabalhar. Porque esse lance do marketing é muito massa, ajuda muito, contribui bastante, mas dependendo da forma com que você aborda, se não tiver a tua essência, pode ser muito sazonal. Pessoal, instalou o dedo, isso passa, cara. E aí, o que vai ser depois? Né? O que vai ser daqui a 3, 4, 5 anos? Você vai continuar nessa pegada? Então, as pessoas precisam sentir essa coisa toda que a gente está falando. E aí, o ponto-chave, professor, disso tudo que a gente está falando hoje, né, de não ser mais um e ser diferente, é criar um relacionamento com as pessoas. Nós, enquanto profissionais, precisamos criar um relacionamento com as pessoas para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, entregar um bom trabalho. Então, eu coloquei aqui rapidamente para dizer assim, ó, fica muito difícil realizar um bom trabalho se não houver uma preocupação em estabelecer um relacionamento com o seu aluno, com o seu cliente. Então, não existe o sucesso no trabalho se você não criar um relacionamento, cara, com as pessoas. Eu tenho vivido muito isso, graças a Deus. Eu tenho buscado muito entregar o meu melhor e o que eu tenho recebido de feedback das pessoas é justamente isso. Luiz, você é um cara que é diferente. Você é um cara que, por mínimo que seja, você faz a diferença na minha vida em X coisa. Então, tem coisas que eu fico realmente muito surpreso.
E aí eu vou citar aqui a minha aluna em relação ao post lá, que é a Priscila. Professor, quando eu recebi, eu confesso para o senhor, eu me emocionei muito, de verdade. Eu parecia um moleque de 5 anos de idade chorando aqui no meu quarto quando eu recebi o vídeo que ela me mandou. Por quê? Porque eu sei que o meu trabalho, a forma com que eu estou entregando o trabalho para ela, está sendo para ela uma coisa muito bacana, uma coisa muito massa. Porque justamente não é só o treino, não é só o exercício, não é só você colocar a pessoa para fazer um agachamento, um leg, mas é você trocar, você criar esse relacionamento com as pessoas. E as pessoas vão passar a te observar diferente, e até isso como uma forma de melhorar o trabalho que você está entregando sempre que você for, né, cumprir lá o teu horário de aula. Então, é muito isso, é você criar essa relação com as pessoas, que é uma coisa que vai ser muito duradoura, muito eficaz, né, e muito eficiente para agora e para o futuro também. Então, eu vejo muito isso, professor, como, de fato, um passo inicial para um plano de carreira de verdade. Né? É Uhum. criar um relacionamento com as pessoas. Você me fez lembrar uma coisa. Como eu trabalho com idosos, né? Basicamente trabalho com idosos. Muitas vezes eles vão fazer exame ergométrico, alguma coisa assim, e me pedem para ir com eles. E as pessoas perguntam, cobra quanto? Nada. Pois é. Não, mas esse é o tempo. Olha, primeiro eu só vou se for no horário que eu estiver livre. Eu não vou deixar de dar uma aula para acompanhar uma outra pessoa. Tenho compromisso naquele horário com aquele aluno. Mas quando acontece de eu ir, eu vou sem cobrar nada. Não, tem que cobrar e não sei o que. Por que eu tenho que cobrar? Pois é. E aí eu lembrei de outra coisa. Ano passado, eu tinha um aluno com 92, 93 anos, seu Clóvis. Já faleceu, foi maio do ano passado. E passaram-se 1 ano e 2 meses da morte dele e, eventualmente, eu mando a mensagem para a filha dele, que é com quem eu mantinha contato a respeito dele. Como é que você tá? Pois é. Ah, mas sim. Mas primeiro que quando ele partiu, né? A filha dele disse uma coisa que para mim não tem dinheiro que pague isso. Ah, ele gostava muito de conversar com você. Quer dizer, um homem que 40 e tantos anos mais velho que eu, idade de ser talvez até meu avô, Pois dizer é. que eu era um dos melhores amigos dele. Caraca, Não, é não tem o que demais. pague isso. Ele gostava muito. Ele quando subia, eu dava aula para ele no prédio, já no final da vida. Ah, ele falava muito das conversas que tinha com você, Cláudio. Isso não Ah, tem, não tem. gratificante. Então, assim, porque ele morreu, eu vou deixar de falar com as pessoas, entre os entes É queridos. verdade. Eu tinha contato com a filha dele, continuei tendo. Que isso me faz lembrar que esse mês de junho eu perguntei, ela foi vovó, ela Olha foi aí. avó, e eu não perguntei mais pela netinha dela. Netinha, netinho, eita rapaz, que falha. Mas, netinha, acho que é uma netinha. É porque Uhum. essas aulas durante a pandemia estão deixando a gente louco. Eu estou trabalhando 3 vezes mais. Aí, Imagina. mas eu sempre pergunto por ela. Vou dar outro exemplo. Eu tive um aluno que perdeu a vida em 2018 no assalto, lá da outra faculdade, eu sou coordenador. E durante um bom tempo, até recentemente, eu mandava mensagem para a irmã dele, que eu só vim conhecer na morte dele, como é que vocês estão? Como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? Mas você não tem compromisso nenhum com eles. Sim. Aí eu vou fazer um paralelo com a história que dão a Madre Teresa de Calcutá, que eu não sei se é verdade, mas é perfeita a colocação. Que Madre Teresa estava lá, né, com uma pessoa que ia morrer, aí a pessoa já estava para morrer, eu quero um beijo. Aí ela beijou o sujeito numa ferida e a pessoa morreu. E alguém viu, Madre, eu não beijaria esta pessoa nesta chaga nem por US$ 1 milhão. Aí ela respondeu, nem eu. Caramba. Ou seja, o que ela fez para aquela pessoa não foi por US$ 1 milhão. Ele não faria, nem ela faria. E não fez. Então é mais ou menos por aí. Pois Ah, é. eu procurava saber o nome dos netos, dos meus alunos, dos filhos, dos irmãos. Como é que vai, dona? Vou dar um exemplo agora. Eu estava na praia uma vez com a minha esposa.
Aí tinha uma moça que a gente tomou um caldinho lá, né? Ângela, o nome da moça. E ficar ali por Boa Viagem, posto 6. E aí, não, porque eu tomo conta da minha mãe, não sei o que, blá blá. Um ano depois, aí a gente se encontra com ela. Oi, Ângela, tudo bom? Ela, tudo bom, né? Não me reconheceu. Mas, e aí, como é que tá sua mãe? Ela, tá bem. E ela ficou assim pra minha cara com ele. Olha que esse rapaz me conhece. Mas eu lembrei dela. E perguntei pela mãe dela se estava melhor, que a mãe dela é doente, é acamada. Se eu me lembrei, que custa perguntar? Então, se Pois é. interessar sinceramente Pois é. pelas pessoas, não só pelos nossos alunos. E aí eu Exatamente. vou mencionar um sujeito aqui que muitas pessoas têm raiva dele. Mas se perguntar aos empregados dele quem ele é, ninguém vai dizer isso, nem vai deixar que você fale isso dele. É um sujeito chamado Silvio Santos. Se você Pois parar é. para ouvir o que as pessoas dizem de Silvio Santos, os empregados dele, diz que nenhum deles se sente empregado de Silvio Santos, se sente em casa. E tem um caso de um jornalista que ele teve câncer e o contrato venceu. Aí ele mandou o É sujeito na o casa, Carlos foi acho que Nascimento. Carlos Nascimento, Carlos isso. Nascimento. Ele Cara, que conta história isso. isso, viu? Que história É, isso. Muito massa. pois é, eu vou contar aqui. O que contar? Não, Eu pode conto. perguntar, professor. Pronto, aí que ele acabou o contrato, mas estava em tratamento de câncer e não voltaria nem tão cedo. Silvio Santos mandou um cara com um contrato na casa dele para ele assinar. Pô, Não, mas eu tenho. sensacional, cara. Primeiro a gente renova o contrato, depois a gente discute sua situação. E ele fez questão de contar essa história. E histórias como essa tem assim. Mas as pessoas têm raiva de Silvio Santos, que não interessa. Com o patrão, ele é um Pois é. cara que cuida de cada um dos seus funcionários. Ele trata tão bem os seus astros, Maísa, o Carlos Alberto Nóbrega, como trata o porteiro. Todo mundo fala isso Exatamente. dele. Ele se interessa Exatamente. sinceramente pelas pessoas. E tem outros, Maurício de Souza, Abílio Diniz, só para citar pessoas conhecidas. Sim, sim, O que, sim. que esses caras têm a perder ou a ganhar? Eles são assim. É E são verdade. pessoas que não têm o menor medo de serem esquecidos. E acho que eles não fazem nem isso para não serem esquecidos. É deles. E é isso que É nós a temos que essência deles. cultivar. É a essência. É a E essência dos aí, caras, que é isso. eu quero lembrar, como eu sempre termino as minhas palestras falando do Pequeno Príncipe. Seja igual a raposa, né? Tu serás eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Pois é. E aí não adianta Exatamente. você ser técnico em seja lá o que for, se você não se importar sinceramente com as pessoas. Exatamente. É o que Esse eu é o tenho a dizer. ponto, professor. Esse é o ponto. Então, aí a gente volta aqui na frase, né, do Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, para fechar com chave de ouro, professor, desde já quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Agradeço também a todo mundo que vai assistir essa live, né, que vai prestigiar aqui um pouco desse tema, um pouco desse assunto. Não seja mais um, seja diferente. Agradecer imensamente, senhor, porque eu sei da sua correria, sei que é muito corrido, é muito complicado, mas o senhor se dispôs para a gente trocar aqui essa ideia mais uma vez. Uma grande satisfação, uma honra enorme. O senhor sabe da minha grande admiração, né, pelo senhor, pelo seu trabalho. E sabe que eu observo também muito as coisas que o senhor faz, leio as coisas que o senhor publica, e eu acho muito interessante. E para mim é uma das fontes também de aprendizado, pode ter certeza disso. Eu Obrigado. acho muito bacana isso, professor, da sua parte, dessa troca que o senhor permite, que não foi só na graduação, né, que foi excelente, mas que passou da graduação e, graças a Deus, está aqui até hoje. Então, eu agradeço muito, muito ao senhor por sempre prestigiar, por sempre dar esse espaço, essa oportunidade para a gente trocar essa ideia. E aproveitando para falar que aí tem um projeto que a gente está trabalhando, mais para frente a gente vai divulgar esse projeto, que é justamente baseado nessa ideia de não seja mais um, seja diferente, né? Aí a gente já pode falar? Não. Dá uma triscadazinha, É uma dá uma piscadazinha. pincelada. Então, a gente está trabalhando aqui num projeto para passar para pessoas que vão se formar, né? Para formandos e também formados,
né? É um projeto muito bacana que a gente vai abordar justamente todas essas questões, né? De como o profissional se portar, de como trabalhar, de como agir, de como se comportar, né? Como um profissional de educação física de verdade, né? Que tenha ética, que tenha seriedade, que tenha empatia em relação ao trabalho. Então, a gente está trabalhando nesse projeto aí, se Deus quiser mais para frente a gente vai divulgar e vai lançar também aqui algumas coisas. Então, fiquem atentos que a gente vai entregar uma coisa muito bacana para vocês. Então, professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ficar Eu que até agradeço. agora. Espero que a gente possa ter outros momentos e a gente vai sim ter outros momentos para trocar outras ideias também. Então, professor, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que Eu que ficaram aqui até agradeço. agora. Então, fiquem ligados aí no Instagram do professor Cláudio, no meu Instagram também, que a gente vai divulgar essas novidades, que a gente quer que vocês participem, para a gente sempre trocar mais ideias e aprender junto e crescer junto, porque eu aprendi que ninguém cresce sozinho, Perfeito. ninguém chega a lugar algum sozinho. Então a gente precisa da ajuda, a gente precisa do conhecimento, a gente precisa de trocar ideias, a gente precisa expandir a nossa mente e o nosso conhecimento através da troca com pessoas, que é justamente criar esse relacionamento. Professor, valeu, muito obrigado, boa noite para o senhor, um bom Boa descanso noite. e a gente vai se falando. Tá joia. Grande Valeu, abraço. valeu pessoal, muitíssimo Obrigado. obrigado para vocês, boa noite.